Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Mais Matemática e Você. Na aula de hoje veremos como que transforma número decimal em um número fracionário. Essa questão eu peguei de um concurso público, a banca foi o Instituto Mais, a prova foi 2022 para assistente legislativo. A pergunta é: expressando o número racional 5,25 na forma fracionária, obtém-se. Aí nós temos item A, B, C, D e E. O que eu quero que vocês entendam? 5,25 está na sua forma decimal. Para deixarmos na forma fracionária, tem um macetezinho. Quantas casas decimais tem 5,25? Professor, o que é casas decimais? A quantidade de números à direita da vírgula. Então, podemos perceber que tem duas casas decimais. Então, nós temos duas casas decimais. Então, para transformar esse número decimal em um número fracionário, o que nós fazemos? Eu repito ele sem a vírgula, então 525, ou seja, 525, e divido por potência de 10, de acordo com a quantidade de casas decimais. Então, nesse caso, quantas casas decimais são? Como são duas, eu vou dividir por 100. Então, eu acrescento 2 zeros. Professor, se fosse 3, por 1000. Se fosse 4, por 10.000. E se fosse uma, por 10. Beleza? Tudo bem até aqui? Agora, tem essa alternativa 525 sobre 100? Não. Então, nós precisamos simplificar. O que é simplificar mesmo? É dividir tanto o numerador como o denominador por um mesmo valor. Mas para fazer essa divisão, eu uso quem? Normalmente, nós usamos números primos. Então, a primeira pergunta: consigo dividir por 2? Sim ou não? A resposta é não, porque a parte do numerador é um número ímpar. E nós sabemos que um número é divisível por 2 se ele for par. Próximo da nossa lista, quem que é? De números primos, o 3. Dá de dividir por 3? Não. Por quê? O 3 também tem uma regrinha. Se eu pegar a soma dos algarismos do número, ele tem que ser múltiplo de 3. Então, quando eu faço 5 mais 2 mais 5, isso aqui é igual a 12. Opa, professor, tem na tabuada do 3. Ok, mas simplificação é dividir tanto a parte de cima como a parte de baixo por um mesmo valor. Vamos ver, quando eu somo os algarismos do 100, dá um múltiplo de 3? Então, 1 mais 0 mais 0. 1 mais 0 mais 0 dá 1. 1 tem na tabuada do 3? Não. Então, não consigo dividir por 3. O próximo da nossa lista é o 5. Quando que um número é divisível por 5? Quando o algarismo da unidade termina em 0 ou 5. O numerador termina em 0 ou 5? Sim. O denominador termina em 0 ou 5? Também sim. Então, consigo dividir tanto a parte de cima como a parte de baixo por 5. Então, 525 dividido por 5. Vamos fazer o nosso rascunho? 525 dividido por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Sobra 0. Baixo o
2. Quando eu baixo um número, eu sou obrigado a fazer a divisão. Eu não posso vir e baixar o 5, porque 2 é menor que 5, né? Então, só para vocês entenderem. 25 dividido por 5 dá 5. Então, fica menos 25, sobra 0. Onde que está o erro? Faz sentido 525 dividido para 5 ser igual a 15? Não, né? Não faz. Então, onde que está o erro? O erro está, uma vez que eu baixo o número, eu sou obrigado a fazer a divisão. Aí a pergunta é a seguinte: 2 é maior ou menor que 5? Nesse caso, menor. Então, significa que dá uma quantidade de 0 vezes. Aí eu coloco 0 no quociente e agora sim eu baixo o 5. 25 dividido por 5 dá quantas vezes? 5, que fica 25 e sobra 0. Agora sim está certo. Então, numerador, quando eu divido por 5, fica 105, tudo isso dividido. O 100 dividido por 5 é mais fácil, né? 10 dividido por 5 dá 2 vezes. E esse 0 que sobra vai direto pro quociente. Então, dá 20. Aí a pergunta é, tem essa alternativa? Não. Então, preciso simplificar mais uma vez. Consigo dividir agora em cima e embaixo por quem? Novamente por 5. Então, dividindo por 5 e aqui por 5, nós temos o seguinte. 10 dividido por 5 dá quantas vezes? 2. Deixa resto 0. 5 dividido por 5, 1. 20 dividido por 5, 4. Ou seja, agora a fração que nós encontramos, 21 sobre 4, tem nas alternativas, sim ou não? Então, eu não preciso mais simplificar. Alternativa correta, o item D. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Não se esqueçam de curtir, comentar. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva. Até o próximo vídeo.